Vídeo número 59, nosso programa de minimalismo digital. E é o seguinte, mais um dia concluído, né? E não foi perfeito, né? Foi difícil vencer os velhos hábitos, a mania de distração, mas como o sistema que eu desenvolvi foi feito da maneira mais básica para que eu conseguisse, sem sacrifício, sem um esforço gigantesco, terminar tudo que eu tenho para fazer. Então, assim, eu consegui fazer o básico do sistema, consegui realizar as coisas que fazem sentido para mim, que me permitem me sentir vencedor ao final do meu dia. Todos esses bons hábitos, essas maneiras de aproveitar o tempo tiveram bastante sucesso. Eu consegui fazer tudo que eu precisava. E assim, para mim já é fácil, sabe? Não que seja fácil porque são tarefas fáceis, mas são fáceis porque eu tornei cada uma das tarefas simples. Então eu tirei quase todos os empecilhos para estar conseguindo aplicar isso na minha rotina. Então eu tenho assim eu não precisei de vários gatilhos para me estimular a praticar. Eu não preciso de motivação. Tudo que eu preciso é de um horário. Tudo que eu preciso é de uma sequência lógica. Certo? E tudo que eu faço são coisas que me agradam, que melhoram o meu dia, que conseguem, assim, colocar minha mente no lugar certo, o estado de espírito correto. Então, são coisas que me geram muito bem-estar, sabe? Que me transmitem calma, clareza. São coisas que são coisas e valores que são essenciais para mim ter um bom dia. Então, assim, tudo que eu faço, todas essas atividades que eu me proponho a fazer, são coisas que melhoram o meu bem-estar, que me tornam uma pessoa melhor, porque se melhora o meu dia, e eu pratico todos os dias, então melhora a minha vida. E eu simplifiquei ao máximo cada atividade, porque eu gostaria de fazer todo dia, né? Que é uma coisa assim, que são coisas que eu quero implementar na minha rotina para que possam ser naturais para mim e que eu não preciso fazer com correria. Mas eu entendo que para incluir novos hábitos,
eu tive, eu abandonei alguns outros vícios, né? Principalmente o vício de celular. Então, tipo assim, eu estou tentando dificultar ao máximo o meu consumo, né? O meu consumo de celular, de notebook, de redes sociais em geral. Então, porque eu entendi que para você abandonar um vício, você tem que evitar os gatilhos que te levavam àquele vício. Você precisa mudar o seu ambiente e precisa mudar a sua rotina, certo? Então, para diminuir meu vício em telas, busquei mais por atividades que não precisam de telas. Então, a leitura, o exercício físico, a caminhada, a oração, meditação e tal, a escrita. Então são coisas que eu incluí no meu dia para eu conseguir reduzir o meu acesso a telas, o meu consumo, e tem dado certo. Eu acompanhando pelo aplicativo do celular, o meu consumo, né, o meu acesso a telas, caiu mais da metade. Né? O celular tem um aplicativo que faz o acompanhamento do tempo de tela. E do que eu tenho acompanhado desde o dia em que eu comecei, foi que caiu pela metade o meu uso de telas, né? E muito desse acesso é que eu tenho trabalhos, né? E tem coisas relacionadas ao trabalho que eu preciso do celular, né? Que eu uso como ferramenta de trabalho. Que no caso é a única coisa que eu defini para mim que seria o meu ideal no minimalismo digital, que era usar o celular apenas como uma ferramenta de trabalho e não mais como uma ferramenta de diversão ou distração. Mas aí nós ainda vamos chegar lá, eu estou conseguindo minimizar, estou conseguindo construir uma mentalidade para não mais usar o celular como uma perda de tempo, como uma distração. Então assim, eu já reduzi bastante, mas ainda não chegou a zero. Então eu estou moldando o meu cérebro, a minha mentalidade, para que isso possa se tornar uma realidade no futuro próximo ou no futuro, não precisa ser próximo. Eu vou me adequando e me adaptando para utilizar cada vez menos o celular como forma de diversão e como forma de lazer, né, no caso. E outra coisa também que eu faço que eu incluo na minha rotina são esses vídeos, né? Mas aí podem dizer o seguinte, tá, mas você produzindo vídeo, você vai estar fazendo exatamente aquilo contra o qual você não quer, que é ficar o celular na mão, né? Tempo de tela. Mas aí eu te falo, mas aí eu já estou mudando a minha mentalidade. Como que eu estou mudando a minha mentalidade? Fazendo vídeo. Porque ao invés de eu estar consumindo, agora eu estou produzindo. Né? Então, assim, eu mudei eu dei um 180 graus no meu uso, né? Que, por exemplo, eu poderia estar gastando esse tempo para ficar consumindo coisas sem sentido. E no caso, estou produzindo vídeos que tem tudo a ver
com um novo estilo de vida que eu estou implementando. E assim, eu li uma coisa hoje muito interessante que eu já uso em alguma medida, mas eu quero poder usar mais, sabe? Tô lendo um livro de um escritor, um e-book, na verdade, que é um livro do Morgan Housel, que é a arte de gastar dinheiro. E que ele fala o seguinte, que ele como escritor, ele tem uma tática. Ele até escrevi aqui, ó, escrevo para o público de uma pessoa só, eu mesmo. Então, ele escreve coisas que ele gosta, que ele vê que são interessantes, que tem a ver com os objetivos de estudo dele. Então, ele coloca ali a sua satisfação em primeiro lugar. E o livro incentiva a gente a aplicar isso a várias outras coisas, inclusive no uso do dinheiro. Então, o fato de gravar vídeos, o fato de exercitar, de escrever, de orar, de meditar, de fazer as coisas que eu faço, em primeiro lugar eu faço para mim mesmo. Né? Então eu já tinha um pouco dessa mentalidade, não tão definida quanto a dele. Né? O fato de gravar vídeo também, já tinha essa mentalidade, mas hoje que eu vi escrito, eu me identifiquei. Que é fazer as coisas para o público de uma pessoa só, que sou eu mesmo. Né? Porque tem outra coisa que está escrito também, que eu estou vendo aqui, que é o seguinte: seja extremamente talentoso em ser você mesmo. Então, é a questão da identidade, né? De olhar para mim mesmo e ser a melhor pessoa que eu possa ser. Mas, em primeiro lugar, para que eu possa ter uma vida satisfeita, certo? Eu não preciso viver para agradar os demais, certo? Porque os outros, eles não... eles mudam de opinião muito rápido. Então, a cada mudança de opinião de uma pessoa, você vai ter que mudar também, né? Então, você vai gastar uma quantidade enorme de energia e de tempo tentando agradar pessoas que são totalmente diferentes de você. Né? Então, o autor fala isso no livro, que você vai passar a vida toda tentando agradar as pessoas e, no fim, você não vai, você vai se sentir uma pessoa infeliz. Porque a conclusão que você vai chegar é que você apenas perdeu tempo. Então, você tem que fazer as coisas pensando em melhorar como pessoa, né? Desenvolver habilidades, uma personalidade agradável, para que chegue em determinado tempo da sua vida, que você olha para trás e vê que você viveu bem, cara. Você teve né, que os seus highlights aí foram excelentes, né, que você teve várias experiências na vida e que você está satisfeito com aquilo que você fez, com aquilo que você produziu, com a sua história, e que você está ainda mais satisfeito pela pessoa que você se tornou. Então você não vai se arrepender. E é isso então. Então, assim, em primeiro lugar, faça as coisas que te agradam, que te façam te sentir vivo, que te façam sentir feliz, satisfeito. Né? Então, assim, viva por um público de uma pessoa só, que é você mesmo. Né? E seja extremamente talentoso
em ser você mesmo, né? Desenvolva a sua maneira de viver, né? Foque na sua vida e assim esquece a vida dos outros, esquece comparação, sabe? Esquece agradar os outros, se mostrar, ostentar, viva a sua vida, junto das pessoas que você ama, fazendo as coisas que você gosta, aproveitando o tempo da maneira e com as coisas que você gosta, né? As coisas que são providenciais para você. Torne o seu tempo livre, proveitoso. Faça as coisas que você gosta. Esteja perto das pessoas que você ama. Não desperdice sua vida, não desperdice seu tempo. Então, assim, começa a praticar as coisas que te fazem bem. Você gosta de desenhar, desenhe. Você gosta de escrever, escreva. Você gosta de ler, leia mais. Sabe? Você gosta de passear na praça, de caminhar, então caminhe. Você gosta de passar o dia com a sua família, com seus filhos, passe mais tempo com seus filhos. Que você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás, você vai ver o tanto de coisa bacana que você fez. Então, essas coisas que eu faço diariamente são para colocar na minha rotina, na minha mentalidade, de que eu tenho que viver uma vida que faça sentido para mim, né? Que seja agradável viver, que seja prazeroso acordar e poder estar junto das pessoas que eu amo, fazendo as coisas que me deixam feliz e excluir cada vez mais coisas que me atrapalham, que me afastam de tudo isso. Então, e está cada dia, né, buscando mais clareza, mais simplicidade nas coisas, na maneira de pensar, na maneira de ver o mundo, né? E isso sem viver uma vida honesta, né? Sem prejudicar ninguém, sem estar atrapalhando a vida de ninguém, buscando ser sempre a sua melhor versão e tudo tem um início. O início são os pequenos passinhos que você dá todos os dias, né? Toda a vida extraordinária, ela começa com atitudes diárias simples. Então, que eu consiga chegar, né? Que eu consiga fazer isso pelo resto da vida e eu possa chegar lá no final e olhar para trás e eu ver que tudo que eu fiz nesses dias me proporcionaram uma vida excelente e me tornaram uma pessoa cada dia melhor, tá bom? Então é isso. Mais um dia de número 59. Boa noite. Até a próxima.